Fala, programador! Ou seria até mais do que isso. Olha quem tá aqui com a gente hoje, galera. Ayrton Lopes, amigo meu da L3. O cara é doutor em inteligência artificial, um cara super humilde, super gente boa, né? Uma pessoa que vai desmistificar pra gente aqui hoje o chat GPT e mais alguns assuntos sobre inteligência artificial. E aí, Ayrton, eu vou perguntar para você logo de cara, assim, você vai se apresentar aí. Vai roubar emprego de todo mundo mesmo? É o caos mesmo? Chegou as trevas da tecnologia? É aquela famosa resposta do sênior, né? Depende. Da sabedoria, né? É porque dizem que a sabedoria da pessoa mais experiente em programação é justamente quando dizer não e quando falar depende, né, Cara, pessoal? concordo plenamente. Concordo plenamente, Arthur. Se o cara afirma, já é um atestado de júnior, sabe assim, né? É um prazer estar aqui com você, Samuca. A gente está para gravar já faz um tempo, né? Então, só me apresentando aí para o teu público bem brevemente. Meu nome é José Ayrton Lopes, né? Mais conhecido como Ayrton Lopes aí em todas as mídias e também nas comunidades, né? Eu sou formado em engenharia da computação originalmente, né? Tenho aí mestrado em engenharia elétrica, doutorado em engenharia elétrica e computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou trabalhando aqui na L3, né? Como o Samuca já falou, como Chief Data Officer, né? Então, como executivo da área de dados, head da área de dados. Meu objetivo aqui tem sido, então, capacitar pessoas para trabalhar tanto com a parte de engenharia de dados, quanto a parte de inteligência artificial e ciência de dados. Então, a gente fala aí de construção de repositórios, utilização dos algoritmos, desde os mais clássicos até os mais atuais aí, em inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Na L3 a gente trabalha muito com indústria 4.0, né? Eu sei que o Samuca já falou de alguns projetos, coisas interessantes que a gente faz por aqui. Então, estamos abertos aí a falar um pouquinho da nossa expertise, né? E do que a gente consegue, de fato, já fazer a nível de Brasil, não só com esses grandes modelos de linguagem natural, como a gente vai falar aqui, mas com esses outros avanços em inteligência artificial que tem acontecido aí nos últimos tempos, né? Fora essa atuação mais profissional, eu também sou professor, tanto de MBA quanto de graduação na FIAP. A FIAP é uma das maiores universidades em tecnologia daqui do Brasil, muito voltada para mercado. E eu gosto bastante de fazer essa intersecção, né, entre pesquisa e mercado, é algo que eu me dediquei aí a vida toda a fazer. E a gente consegue, né, fazer aqui na L3 e também nas minhas pesquisas aí afora. E vai ser muito legal trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para o pessoal que, tradicionalmente, do teu público que é mais dev, né, que está Sim. provavelmente começando a carreira agora, para entender essa intersecção entre dados, desenvolvimento, essa necessidade que nós temos atualmente no mercado de profissionais que sejam, então, tanto engenheiros de software, conheçam bem de CI, CD, fazer um CRUD bem feito, por que não? Mas que também queiram se dedicar aí às tarefas mais complexas, problemas que eventualmente podem se utilizar de dados. Então, prazer estar aqui com você, Samu, que a gente pode começar, né, pode começar o nosso bate-papo aí. Prazer é todo nosso, Ayrton, aqui, assim. O Ayrton é um cara, vocês já viram, assim, que é a mistura de Tony Stark com Alan Turing, né, galera? O cara... o cara tem um bom currículo Não aí, fala né? assim que o pessoal acredita, rapaz. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Tem muito trabalho a ser feito. Pessoal, outro sinônimo de senioridade aqui, né? Porque quando a pessoa acha que faz tudo assim, é engraçado, Ayrton. Quando eu trouxe aqui o Otávio também, Java Champion, desenvolvedor Uhum. de Java Committer, o cara é na humildade só. Então, assim, pra você ver, quando a pessoa tá no patamar assim, que tá zen, não precisa ficar mostrando muito o que sabe, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai brincando, mas tem a ver, galera. Fica a dica para vocês aí. Uhum. Fica toda hora se validando, não é uma coisa muito legal também. Mas Não, falando. e sempre vai ter algo ao se alcançar, alguma coisa que você quer conhecer, que você quer fazer, né? Não tem como você ter todo o conhecimento do mundo. Por isso que é Exatamente, que eu a vi gente falando fala isso. muito da força dos times, né? Afinal, a Uhum. stack em dados é bastante grande, né? Então, Eu tem vi isso falando também. isso. Eu vi falando isso pra galera pegar assim, não ficar retendo conhecimento, que é muito comum também na área, a galera segurar o conhecimento e também até entrar assim nessa ideia do chat GPT. Porque se Uhum. antigamente o conhecimento era tão valoroso
e fazia vocês fazer a empresa ficar refém, talvez agora não vai conseguir mais. Talvez isso mudou um pouco, Sim. né? Dependendo do tipo de conhecimento que você está guardando, né? Porque pô, o cara faz um código destruído lá, às vezes acontece isso. Já pedi até para fazer conteúdo sobre isso, Arthur. Porque o cara quer deixar a empresa de refém. Ó, vou fazer mal feito porque eu não quero que ninguém entenda meu código. Você copia aquele código, cola lá no ChatGPT e fala: o que esse código faz? Rapaz, Né? Faça esse código no o Clean pior é Code. que eu estava contando até para o pessoal da equipe há pouco tempo atrás, né? Que eu Uhum, conheci uma pessoa que era assim já no mercado, né? uhum, Que ele fazia algumas coisas de propósito para poder a empresa meio que depender dele, ou então uhum. ter mais tempo em um determinado projeto, né? Mas isso pode uma hora virar contra você, né? É, agora começou. Eu digo assim que os bons profissionais, vou dar até expor aqui, os bons profissionais, no, o chat GPT pouca coisa vai fazer diferença na vida, assim, na carreira, que eu digo assim, na questão de trabalho, empregabilidade, que é o medo da Uhum, galera de ficar desempregado, né? verdade. Se você tiver assim, muito preocupado, é que você está muito começando, a pessoa está um pouco desinformada, porque realmente o chat GPT, até eu vejo na área dos Ghost CRUD, essas coisas assim, porque Uhum, não é só o CRUD em si, não é só você fazer ali o Pojo, o CRUD e fazer as coisas ali. Tem todo um processo, todo um. Ele ajuda, ele uhum, coloca ali uma automação, ele faz ali uma coisa, faz. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, galera, para o Ayrton. Eu outro dia precisei pegar e fazer um negócio brincando aqui pro meu OBS, aqui pro meu outro canal de games. Falei, cara, eu vou fazer esse uhum, negócio em Java, vou fazer com o JOption Paint, que é uma tecnologia antiga do Java. Pedi pro chat GPT, falei, vou fazer aqui. Cara, dá um trabalho, ele erra porque você também não sabe o que você pergunta direito, porque você também não sabe muito bem, uhum. eu não tô muito aprofundado em JOption Paint, né, a Certo. ideia. Então assim, já eu entro na margem da ignorância, assim, eu não consigo Uhum, entender o que está acontecendo, então eu não consigo falar. Diferente quando eu pego o Spring, eu falo, cara, faz assim, com o controller assim, aí eu falo, mas você errou aqui, reajusta aqui, eu quero essa parte em inglês, eu quero essa parte em português, porque é o padrão do sim. mercado. Então, assim, se você não tem o conhecimento, tipo assim, é o que eu sinto assim, se você não tem o conhecimento, Vai ser muito difícil você chegar em algum ponto, né, Samuel? vai ser difícil, Você né? percebeu isso. Então, vamos começar por esse tópico, né? Acho que é interessante Uhum, de desmistificar um pouquinho quem vai se beneficiar mais desses grandes modelos de linguagem, né? Então, uhum, só para contextualizar na área, né? A gente chama de Large Language Models, que são uhum, esses modelos, então, que eles são capazes de lidar com contexto e eles estão sendo muito expostos aí, né, a material de tudo quanto é tipo, né? Então a uhum, gente fala de modelos, né, que eles vão estar interagindo, né, primeiro com linguagem natural, então você humano indo lá e escrevendo o que você quer, interagindo com essa tecnologia, mas também a gente já tem aí modelos que lidam muito bem com imagem, com áudio, etc. Né? uhum. Uma das coisas interessantes, então, pessoal, é que vocês vão começar a ver que o chat GPT, por exemplo, no momento em que a gente está falando, né, 6 de ele é um abril, meu coder, aniversário. ele é um coder mediano, tá, Samuel? E aí eu te pergunto, qual é o código que você bota em repositório aberto, que muito provavelmente foi onde o chat GPT foi treinado, né? Uhum. É aquilo que você está aprendendo. Aham. Não é um Tem código essa, né? estado da arte, não é um código que você vai utilizar para resolver problemas de negócio mais complexos. Então, assim, testes que você mesmo pode fazer, uma pessoa mais sênior, né, Samuca? Uhum. Você pode começar a pedir coisas complexas para ele, estruturas de dados mais complexas. Uhum. Você vai ver que ele vai se embananar, ou então ele vai te dar respostas que você vai ter que trabalhar muito, até mais do que se você conseguisse, se você pudesse começar do zero. É um teste que, inclusive, você já deve ter visto Fez. aí em algum momento, né? Eu concordo com você, não te cortando, mas agregando, é Uhum, exatamente isso. Por exemplo, em Java Spring a gente usa muita biblioteca para tudo. Mas eu vou usar uma biblioteca de integração com o Google Cloud. Se eu pedir para o certo. ChatGPT, ele vai pegar e vai fazer do zero a integração. Ele vai reescrever a biblioteca. Ele não vai te falar, use a biblioteca, configure assim, use o YAML. Então, assim, vai funcionar? Vai, mas vai estar todo fora do padrão, vai ver com aquela linguiça. Se o Uhum, foco é só funcionar, pelo menos em Java não serve. Assim, porque assim, em sim. Java a galera não deixa passar esse tipo de código Enterprise, não passa. Porque é um código que não passa Uhum, aprovação. O cara fala, mas por que você reescreveu a roda, cara? Tem o framework aqui, por que você está fazendo tudo do zero de novo? Então, assim, o ChatGPT ele tem essa tendência a fazer. E eu caí nessa, Ayrton. Eu peguei e fui lá fazer um negócio de integração com o Google Cloud Auth 2.
Aí eu tinha feito lá o serviço do REST, ele tinha gerado para mim, eu só dei uns ajustes. Aí depois eu pensei, cara, mas deve ter uma biblioteca do Google que faz isso. Eu fui ver, tinha, sabe assim? Aí era para ser 3 linhas, eu fiquei lá fazendo uma semana o negócio. Então, tomar cuidado, né? Mas eu acho assim, certas profissões criativas já podem se beneficiar muito desses modelos no estado em que eles estão, tá? Uhum. Naturalmente, eles vão evoluir com o tempo, a gente Sim. vai entendendo melhor as tecnologias e também suas limitações, que é algo que nós vamos falar aqui, que é muito sério, né? Mas basicamente a gente vai começando a explorar melhor essa questão da gente começar a ter de fato textos coerentes e mais fluentes, tá? Até pouco tempo atrás, quando a gente falava desses modelos de linguagem, tá, Samuca? Muitos deles eram praticamente geradores de lero-lero. Eles faziam 1, 2, 3 parágrafos que faziam sentido e depois eles começavam a se perder porque eles não tinham mais acesso aos dados ali de origem do treinamento, por exemplo, né? Eles se perdiam nos dados de treinamento, na ordem do treinamento. Então a gente vai passando a ter algumas evoluções a nível de evolução algorítmica mesmo, tá? Que fazem com que a gente não perca mais, por exemplo, essa ordem do aprendizado, tá? E isso falando de uma maneira bem chula mesmo, sem apresentar muita matemática para o teu público, mas a maior evolução que a gente tem agora é como que a gente organiza, como o computador entende esse conhecimento e ele passa a processá-lo para você. Lembrem-se, pessoal, que máquinas por si só, elas não aprendem o conhecimento da forma que nós humanos fazemos, tá? O aprendizado de uma máquina, ela é uma abstração do que acontece no cérebro humano, mas ainda é muito mais simplificado do que acontece no nosso cérebro ou no agregado dos cérebros humanos. Outra coisa também que a gente ainda está evoluindo, está investigando, é como que a gente consegue inferir contexto para esses modelos. Uma palavra que significa uma coisa em português pode ser diferente quando a gente fala de português em Portugal, pode ser diferente do uso coloquial de português em Angola, Cabo Verde, por aí vai, né? Então, assim, algoritmos de processamento de linguagem natural, eles ainda têm problema em lidar com contexto, eles têm problema em lidar em situações onde por algum equívoco, né, a pessoa usou palavras repetidas ou não está se utilizando do português mais tradicional, né, algum regionalismo, alguma coisa. Quando a gente fala também do uso de sinônimos, né? Então ainda tem uma série de probleminhas aí que aos poucos eles vão evoluindo. E o legal é que a gente está vivo para poder ver isso em primeira mão, né? Então, a cada 6 meses você vai ter notícias aí de novos modelos, né? Hoje em dia os modelos são multimodais, né? Então, daqui a pouco o mesmo modelo que atende via prompt de linguagem natural, ele também vai atender em parte prompt de imagem e por aí vai, né? Então, cara, eu tô muito animado, eu sei dos riscos, eu sei dos potenciais e eu tô bastante animado com o que tem acontecido por aí afora, né? Ao Aí tu mesmo foi até em tempo, palestra, né, Ayrton? Você foi no exterior aí? posso falar a respeito. Eu participei do encontro latino-americano de inteligência artificial. Ele acontece todos os anos, desde 2019, lá no Uruguai. E nesse encontro eu pude conhecer melhor um pouquinho o trabalho do Peter Norvig, né? Também do Sam Beng, o que é o diretor de IA da Apple, né? O Peter Norvig, que eu falei, ele é um dos diretores de pesquisa em inteligência artificial do Google. Para quem não conhece, né? Acho que vale a pena dar o Google, né? Vale a pena dar uma pesquisada. Ele é um dos autores aí de um dos livros mais seminais nessa área de inteligência artificial, junto com o livro lá de redes neurais do Hayek, né, entre outros aí, que são considerados as bíblias da área. E Grande, hein? coincidentemente, não, muito grande, muito literalmente, né? O livro tem muito conteúdo. Você tem com ele aí, o meu tá longe de mim, eu também tem, galera, um desse. Peraí, rapidão. Ó, a toroba, dá pra matar uma Então, pessoa. aqui é o livro do Norvig com o Stuart Russell, né?
ele é mais recomendado para quem já conhece de inteligência artificial e está buscando uma abordagem mais histórica, tá? Você não vai conhecer tanto assim dos algoritmos, mas você vai conhecer muito do racional por trás da ideia daqueles pesquisadores, tá? Então acho que por isso até que o Samuca também comprou, né, para ter uma visão mais científica da coisa, né? Então vale muito a pena, tá? Então, assim, o Norvig, inclusive, ele fez uma apresentação exatamente sobre esses pontos que a gente está falando aqui, tá, Samuca? Ele pegou alguns exemplos de código em C, né, que é a linguagem preferida dele até hoje, e ele mostrou alguns erros bem crassos, assim, de estrutura de código, coisas que ele pedia e que o ChatGPT demorava para entender ou trazia de uma forma que não seria ideal. Então ele fazendo muito reforço daquilo que era apresentado pelo ChatGPT, assim como deve ter sido também a tua experiência aí com Java, né? Com certeza. Ele serve muito bem para coisas básicas e quando você sabe muito bem que básico você quer colocar. Eu queria colocar um exemplo que vai ajudar bastante as pessoas. Um exemplo que ele vai ser útil. Você quer fazer lá um POJO, né? Que é tipo assim, fazer o modelo e mapear com o banco de dados. Você tem um SQL, ou vice-versa. Você pede para ele fazer, vale a pena pedir para ele gerar e você olhar e validar também. Né? Também aceitar o que ele está colocando ali também. Porque é um negócio chato de fazer, é um negócio complexo, assim, às vezes, dependendo do monte de tabela que tem. Aí você fazendo o braço, você vai ganhar tempo, porque ele vai te otimizar o tempo. Mas anular, não vai. Não tem como, porque assim, é tão arriscado. É igual eu estava conversando até ontem com um podcast sobre 5 erros que podem acabar com o projeto da Lambda 3, Ayrton. E uma das coisas que a galera falou é que assim, não tem como fazer sem fazer teste, porque se as pessoas não se sentem confortáveis, você está fazendo um software que não está quebrando o software. Nesse caso, você não está nem testando, nem está tendo confiança, porque é uma inteligência artificial que ela está pegando um contexto mundial, igual você falou, de um monte de código de gente júnior, pleno, sênior. Às vezes e botando no mesmo balaio ali, né? Fazendo a sopa. E aí aconteceu comigo outra coisa interessante também. Tem o Quarkus, que é uma linguagem muito nova do Java, é de 2019. Ele é bem novo. E o Spring já está aí já há uns 15 anos no mercado. Eu pedia coisa de Quarkus, ele me jogava coisa de Spring. Aí eu bati o contexto e olhava, cara, isso é Spring, não é Quarkus, por causa dos pacotes. Aí eu escrevia pro chat, mas você tem certeza que isso é Quarkus? Ah, me desculpe, não sei o que, você das contas, realmente você está certo. Então se ele ficava, me desculpe, quando ele começa a errar, ele não fala. Ele só vai te jogando, desculpa. E o interessante é que exatamente um dos tópicos que eu tinha posto aqui para a gente discutir, né? Vamos lá. É que você chega no momento que você está auxiliando no treinamento do algoritmo por trás do ChatGPT, né? Então, por uma eventualidade, até porque ainda são poucas pessoas que estão interagindo, buscando um determinado conteúdo, então você provavelmente entrou numa área ali onde ele ainda tinha acesso escasso à informação, né? Até porque a gente ainda não sabe como que eles fazem esse... eu vou chamar de parsing, tá? Mas não é isso, né? Como que eles fazem essa busca para saber o que vai ser a informação que vai ser treinada no algoritmo que está por trás do ChatGPT, né? Porque basicamente ali você tem uma coisa chamada aprendizagem supervisionada, tá? Então, para ele te trazer aquela resposta, ele tem de ser treinado em textos que representem aquele contexto que você está buscando. Então, o Samuca fez lá uma busca por quarkus, né? Quarkus. Então, se a gente fosse estruturar aqui numa ontologia, seria o quê? Tecnologia, programação, Java, quarkus, né? Entende que é um negócio muito específico e que provavelmente poucas pessoas interagiram com esse conteúdo? Daqui a pouco, né, você está retreinando, não exatamente você retreinando, né, mas você está dando um auxílio de que conteúdo as pessoas estão buscando para que, eventualmente, aquilo ali faça parte do retreinamento do algoritmo e ele venha muito mais sabichão, né, a respeito daquele conteúdo, né. Então, assim, não é algo novo, tá? Isso que eu ia perguntar para você. Porque porque esse é um big data, né? Quanto mais dado, mais a gente vai ficar, né? Nesse contexto que você está colocando aí, né? Sim. Né? No paradigma que nós temos de redes neurais atualmente, sim. Né? Explicando rapidamente uma rede neural para o pessoal, né? Pode ficar à vontade, imagina, pessoal, que é o seguinte, inclusive eu tenho que fazer uma aula de redes neurais para o Samuca depois em Java, né? Eu não esqueci. Vamos fazer.
Mas basicamente é o seguinte, pessoal, imagina que a gente está tentando abstrair esse processo eletroquímico que acontece no nosso cérebro, né? Então você tem seus neurônios, que eles estão sempre ali num processo de excitação ou não excitação, de acordo com o que você vai fazendo no seu dia a dia, com o que você vai aprendendo, né? E vai tentando fazer durante toda a sua vida. E naturalmente você vai reforçando ou não algumas conexões no seu cérebro, né? Então, um grande jogador de futebol, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que ela acaba exercendo muito ali o uso da sua cinemática, né, dos seus movimentos. E ele vai reforçando essas conexões também no seu cérebro, né? Então, todas as conexões que envolvem ali o movimento dos diferentes músculos, a atenção a espaço, né, o uso e deslocamento, né, no espaço. Então, uma coisa muito interessante é que as redes neurais artificiais, elas são a nossa tentativa de abstrair isso para um funcionamento totalmente eletroeletrônico, né? Então, primeiro a gente fala de computadores, né? Então, desde hardware específico até a gente falar a nível de software, né? Então, a nível de software, qual foi a sacada, né? Eu tenho que fazer um modo de eu fazer a mensuração dessa aprendizagem e mais ainda, se eu estou falando de um processo que eu já conheço, eu tenho acesso a esses dados. Eu consigo rotulá-los de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu estou falando de classificar um dado, né, eu quero pegar uma URL e eu quero identificá-la se ela é maliciosa ou não, né? Então, um problema de segurança da informação. Cara, eu posso pegar vários analistas humanos e eles vão me dar uma ideia do que é uma URL maliciosa ou não. Eles vão lá e começam a anotar aqueles dados para mim. Os certo? padrões, né? Eu tenho esses dados anotados, eu consigo então evidenciar esses padrões por meio de um algoritmo de inteligência artificial. A partir disso, eu consigo então entender o qual próximo ou qual distante eu tô daquela minha resposta, né, que era esperada. Então eu sei ali a diferença entre o predito e o esperado. Isso para nós é o erro. Então percebe que aqui a gente está sempre num problema que é um problema também de otimização, muitas vezes, né? Eu quero minimizar o erro e melhorar a minha resposta àquele problema, né? E a gente tem várias métricas para estar acompanhando isso. Então, redes neurais é apenas um modo que a gente costuma fazer isso, né? Hoje em dia, bastante evidenciado, né, por esses grandes modelos de processamento de linguagem natural, quando a gente fala também de redes neurais aplicadas a reconhecimento de imagens, né, reconhecimento de objetos de maneira geral. Então, assim, a gente está num período muito legal, porque se uma técnica já consegue fazer tudo isso, né, que dirá quando você começa a estudar e começa a ver que também tem outras técnicas, tem outras leituras, outros paradigmas dentro da própria área de redes neurais, né? Você comentou que são 18, né? É o momento que inteligência artificial começa a virar um pouquinho de filosofia também, tá? É uma coisa bem interessante, assim, para quem gosta, né, de verificar essa evolução da ciência e da programação como um campo também, né, que lida com aplicação e lida com o desenvolvimento e resolução de problemas complexos. Você falou que eram 18 campos, né, Ayrton? Que tem da área de inteligência artificial, mais ou menos? Assim, se a gente for pegar modos de aprendizagem, né? Então, vamos lá, eu te falei de aprendizagem supervisionada aqui, né? Que é a que você mais vai ver por aí afora, né? Mas a gente tem também a aprendizagem não supervisionada, como quando eu tenho um problema que possivelmente eu não consigo ter dados rotulados. A gente vai ter a aprendizagem por reforço. Então, o ChatGPT é uma mistura de aprendizagem supervisionada com aprendizagem por reforço, porque quando você tem a entrega de uma resolução, você pode, desde dar o joinha ou não, né? Você pode, como que eu posso falar? Você pode aprovar avaliar, ou não? avaliar, né? Aprovar. Você pode avaliar aquela resposta que você entregue e, ao mesmo tempo, você também está ajudando naquele mecanismo de reforço. Como o próprio Samuca falou, teve um momento que ele teve que falar, não, eu acho que isso não é Quarkus. Tenta me apresentar Quarkus, né? Algo do tipo. Sim, dá rota para ele.
Isso, mas fora isso, Samuca, na literatura mais usual, a gente tem em torno de 17 tipos de aprendizagem diferentes. Você tem algoritmo, por exemplo, que ele pode partir de um ponto de semi-aprendizagem, ele sabe um pouco sobre os dados, ele sabe uma parte dos dados totais. Então, assim, tem muita pesquisa envolvida também, que a gente, por estar no mercado, acaba não sendo muito Envolvido, né? atingido ou envolvido, né? Porque essa coisa demora ainda para vir para o mercado, ou então na própria ciência ela já é refutada, ou então ela é utilizada em casos muito específicos, né? Por isso que é muito legal um cientista de dados, ou qualquer pessoa que queira trabalhar com inteligência artificial, ela também está conectada um pouco com o campo da pesquisa, pelo menos que seja para acompanhar, tá atento nos últimos eventos, no que os grandes cientistas estão fazendo. Não é dizendo que você tem que ter um mestrado, um doutorado para ser feliz na área de IA, muito pelo contrário, tá? O que a gente quer é remover essas barreiras que, por muito tempo, elas fizeram com que pessoas do meu background, né? Então, pessoas mais pobres, pessoas nordestinas, pessoas pretas, qualquer tipo de minoria, né? É muito difícil, era muito difícil até pouco tempo atrás você ver essas pessoas em eventos de inteligência artificial, né? É uma das broncas que eu ainda tenho, né? Esse evento mesmo que eu fui tinha, sei lá, 2, 3 pessoas pretas. Uma delas estava no palco, eu achei muito legal isso, mas, porra, horrível, né, cara? No universo de 250 pessoas, ter 2 pessoas pretas, 3, não dá, né? As pessoas se fecham nas suas panelas, né? Assim, não dá chance. Infelizmente, ainda tem muito desse problema. Eu ia até falar um ponto aqui polêmico. Tem muita barreira de entrada porque a gente faz ainda. Tem muito. E só deixando claro, a galera sabe que a galera sabe conhece minha história aí. Tem uns aí que fala que leva até soco no estômago quando escuta minhas histórias. Né? Eu também sou. Minha mãe é nordestina, eu nasci no Nordeste também. E eu também já passei por cada perrengue aí. Não é o detalhe aqui do canal, mas eu já passei aqui. Quem sabe aqui já sabe que eu passo. Quando meu pai faleceu, eu tinha 50 conto no bolso para passar um mês, ainda era dia 15. Então, assim, eu já passei por algumas. Né? Então, assim, a gente já sabe dar valor. A gente sabe dar valor às perrengues da vida, né? Só que, assim, quanto mais. O que eu vejo, né? Quanto mais coisas você tem de estudar, mais ferramentas você tem de conhecer, isso acaba tornando a formação desse profissional também muito específica e muito cara. Tem muitas pessoas que desistem de inteligência artificial na hora que vê, pô, peraí, eu tenho que estudar engenharia de dados, eu tenho que estudar programação Python. Quer dizer. Você me falou uma coisa aí, Ayrton, desculpa te cortar rapidinho, só falar aqui, ó. Quando eu lembrei agora, por que eu não fiz essa área numa época da minha vida? Me veio agora um relance aqui. Cara, eu lembro que tinha mecatrônica. Eu falei, cara, esse negócio é massa. Aí eu fui ver lá, R$1.500 por mês na época, o salário mínimo é R$300. Falei, cara, impossível para mim. Não tem nem condição, nem. Aí eu vi sistema de informação, também era impossível para mim na época. Eu falei, cara, agora lascou, velho, o que eu faço? Assim, aí comecei a estudar por conta própria. A galera pergunta aqui muito assim. E aí depois eu tentei. Até que uma hora eu consegui um sistema de informação mais barato na outra faculdade, que no caso eu fiz particular. Então, assim, não é fácil, né? Assim, a gente tem de. Não quero te cortar, mas é isso aí, assim, eu sou um cara muito sortudo, graças a Deus, né? Eu fiz universidade pública e, cara, eu tive muita chance, muita oportunidade, porque parecia sempre que eu estava no lugar certo na hora certa. Porque você estava estudando, Ayrton, é por isso que você parecia. Também, né? Eu tenho uma professora do doutorado, né? Que foi minha professora do mestrado também, a professora Poliana. A professora Poliana Norta Giacomo, ela é da área de games hoje em dia, também já trabalhou com IA em alguns momentos. E ela fala muito assim, né? Que sorte também tem a ver muito com a mente preparada, né? Então, assim, você a oportunidade com a preparação. Não adianta nada você ter a oportunidade se você não está preparado para fazer aquilo fluir de alguma maneira, né? E assim, cara, no Brasil a gente tem poucos eventos de inteligência artificial de fato, tá? O que a gente tem são muitos aqueles eventos comerciais voltados para grandes empresas, onde a entrada é muito proibitiva, né? Só os diretores. R$4.500, aí só vai o diretor para poder pegar o contato de outra pessoa, poder fazer negócio, né? Então,
Muitas vezes a pessoa que fez realmente lá o trabalho, ela não está representada no evento, né? Eventos científicos, a gente tem o Congresso Brasileiro de Automação, tem lá o Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial, tinha o Encontro Nacional de Estudantes em Inteligência Artificial, não sei se ainda tem, né? Faz tempo que eu não participo, mas assim, tem alguns congressos nacionais, mas mais voltados para a parte científica. Dificilmente, se você não publica, é de interesse para você, porque as discussões são um pouco fora da realidade do estudante mais tradicional, ou daquela pessoa que quer ir mais para o mercado. Aí você tem os meetups, que hoje em dia eles estão voltando, mas ainda não tem a mesma força que tinham antes da pandemia. Evento internacional, para você ver, né? Essa escola que teve, né, o encontro de inteligência artificial latino-americano foi, quer dizer, ele existe desde 2019, mas assim, é o primeiro evento que eu vi que tinha essa questão de juntar os institutos latino-americanos, as empresas latino-americanas, tá? Eu vejo que o Brasil está muito atrasado em inteligência artificial. Na E não tecnologia só como um todo, né? GPT, entendeu? E aí eu fico assustado porque ao invés da gente quebrar as barreiras, parece que a gente está aumentando. Tá aumentando. Inclusive, não é assunto do vídeo aqui, mas ontem eu fiquei vendo notícia porque estão querendo cortar, ganhar mais dinheiro aumentando imposto. Isso num país pobre. Eu não sei se está certo isso. Assim, tipo, a gente tem que aumentar a produtividade. Tipo, eu digo assim, igual você falou assim, como é que a gente faz a conhecimento, a ciência chegar mais perto da gente? Da minha visão. A gente tem que abrir mais campos, foi o que você falou, mais formas de ter acesso, as pessoas terem acesso. Então, assim, isso tem que estar barato para as pessoas, tem que estar de graça, oferecido. As empresas têm que entender que, se elas querem ter esses profissionais, elas têm de investir, abrir abertura. E aí é o paradigma que a galera reclama muito que não tem vaga para júnior. Eu tento explicar isso aqui, às vezes, como funciona, principalmente o formato Body Shop, que assim, o Body Shop que é o cara redondinho, porque ele quer já saber onde vai colocar, ele vai comprar para vender, é revenda. Né, de mão de obra. Então, assim, então, assim, é a realidade, que a galera não conta para a galera lá no LinkedIn, mas é essa. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente agora que eu tenho uma turma de graduação, já fazem aí 2 anos, que, assim, dados dificilmente vai ter vaga de estágio, vaga júnior, tá? Se você galera, abre o LinkedIn agora, é muito raro, tá? Mas você tem ainda vagas em análise de dados, análise de negócio, né? Que são partes do trabalho depois de um cientista de dados, de uma pessoa engenheira de dados, e até profissões mais específicas, como engenheiro de machine learning, entre outros. Não é uma profissão que você consegue ficar pronto em 6 meses, 1 ano, etc. Eu já fui muito achincalhado aí na internet por arrumar briga mesmo com esse pessoal aí dos cursos de curta duração. Rapaz, eu brigo direto aqui, Ayrton. Eu falo, 4 anos no mínimo. Cara, acho que até mais, velho. Eu fiz mínimo. mestrado, doutorado e tô te falando que eu tô na superfície ainda, assim, exatamente. sabe? Eu com Java, eu tô há 8 anos só mexendo com Java e eu não sei tudo, velho. Eu apanho, chega os caras aí, os fodão aí, ali, o Otávio. Então. Eu tava lá do lado do Norvig, cara. Não precisa nem ser o Norvig, né? Mas, assim, esses caras que trabalham no Google, DeepMind, etc., que eles só trabalham com problemas complexos, né? Putz, cara, essa coisa de ficar resolvendo problema complexo toda hora, o modo que eles pensam é muito diferente, assim, entendeu? O modo que eles atacam, que eles gerenciam o time. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma economia diferente, os problemas que a gente resolve ainda são bastante fora desse escopo aí mais científico, né? Tem suas vantagens e desvantagens também. Aqui a gente aprende a fazer muito com pouco, o que eu acho que é uma baita habilidade, tanto é que lá fora você começa a ver muitos latino-americanos em bons cargos nesses grandes institutos, nessas grandes empresas, tá? Também não é desmerecendo, também não é tendo síndrome de vira-lata aqui, muito pelo contrário. Não, jamais. A gente faz tanto com tão pouco, né? Igual eu acho um outro país também que tem que ser bem colocado aqui também é a Índia, né? Porque você vê que o pessoal lá é aos trancos e barrancos.
né? Cara, a Índia tem alguns dos melhores profissionais em inteligência artificial do mundo, tá? Uhum. Eu sempre brinco, né, que eu tenho um meme aqui que eu fiz, que era aquele que eu ia numa aula, não entendi o que o professor estava falando, depois abri o YouTube com algum professor indiano e entendia, né? Cara, Vez ou pior outra que eu é. publico isso aí, o pessoal sempre compartilha bastante, né? Porque eu aprendi muito com esse pessoal, assim. Eu também, cara. Ferramenta da IBM, tipo assim, ninguém não tem documento em lugar nenhum. E os caras têm lá um videozinho tudo borrado do 420p. Uhum. E resolve teu problema. O cara fez a solução da cabeça dele. É um negócio que não tem manual nenhum ali. Cognos, BI. Nossa, quanta coisa que eu aprendi em Cognos com os caras da Índia, sabe? Que eu mexo bastante com o Cognos também. Agora, assim, o que eu vejo é que não existem essas vagas, né? Acho que Uhum, até para programação agora elas estão minguando, né? O que uhum, tinha um pouco mais, programação mais tradicional. uhum, Mas, pessoal, se você souber montar seu portfólio, resolver problemas de mercado ou que se pareçam com o que existe no mercado, né? Então, uhum, abre aí um site como o Kaggle, né? Que tem bases de dados disponíveis, que você pode uhum, ter acesso a código de outras pessoas, né? Então, é, cria um problema de predição que você possa resolver, um problema de recomendação de conteúdo, um problema de uhum, detecção de anomalias. Se você gosta uhum. de indústria, que é o que tem ainda contratado aqui no Brasil, pega um probleminha de resolução de, sei lá, manutenção preditiva baseada em sensores. Faz um reconhecimento de objetos utilizando um modelo pré-treinado. Você nem precisa treinar o próprio modelo. Isso aí brilha aos olhos de um entrevistador, que muitas vezes não vai ser uma pessoa técnica, de um Uhum. coordenador de uma vaga, que ele vai estar olhando 50, 100 currículos num dia. Você tem que sobressair. A gente sabe que a É, gente fazer está um num pouco mais, né? período. A gente está num período complicado, né? Vamos ser Sim, é, sinceros, né? estamos. Não é um período fácil para ninguém. A gente só vê só notícias é só de cortes e cortes de custo, todos os lugares, né? Igual eu até falei do governo aqui, que não tem nada a ver, que tá querendo aumentar imposto numa época dessa, que eu acho que é caótico, né? Tipo, o imposto numa época que as pessoas já estão sem dinheiro, sabe assim, né? É, não tem nada a ver com a nossa notícia aqui, mas digo assim, isso aí também aumenta, acho que pode. É arriscado. É tipo assim, você tem uma coluna, você vai mexer nessa única coluna e você sabe qual que é a base que vai acontecer, né? Uhum. Então É não que é. tem muitas variáveis aí, né? O Uhum. Brasil, tradicionalmente, ele se baseia muito no setor de serviços e agora a gente está em crise, né? Aham, é, tem essa. Então a gente depende que alguém queira comprar os nossos serviços, né? A gente não produz muitas coisas assim palpáveis, para assim dizer, né? Assim, que façam físicas, assim, né? Tipo, indústria. A gente é Uhum. mais agrícola É, que eu comentei com a galera já aqui e do canal. A setor gente é de um país serviços. agrícola. Se É. a gente for pensar a nível de, por exemplo, software, criação de patentes, etc., que mostra que um país ele tem uma economia mais criativa, o Brasil ainda Uhum. está muito longe dos grandes players. Infelizmente. Aí eu falo pra galera, talvez se você quer ter uma carreira de sucesso, é triste falar isso porque a gente perde os talentos, mas talvez aí em paralelo você dá um inglês, já, até como nosso amigo Henrique falou, um francês, se for para o Canadá, seja um caminho Oui, para uma oui, carreira. oui, oui. Oui, por Isso aí. aí. Ele falou assim, cara, você tá no zero no inglês, aprende logo francês que é melhor. Ele falou. Outra coisa interessante, né? Para inteligência artificial, eu comecei a lidar muito com as pessoas de países ali do bloco asiático, Legal. pessoal do Canadá também, tá? Uhum, São as universidades que mais investem em pesquisa em inteligência artificial. Claro, os americanos estão agora investindo bastante, né? Por óbvias uhum, razões. uhum, Mas até pouco tempo atrás, quem se destacava mais eram o pessoal da Ásia. Tá certo que lá o take é outro, né? Eles fazem uhum. muito, por exemplo, utilização de visão computacional, é, alguns mecanismos aí de controle populacional, algumas coisas que não são tão legais assim, mas que evidenciam o poderio de inteligência artificial. É polêmico, mas eu até pegar e colocar assim, Ayrton, que assim, por exemplo, o negócio tá vendo exame de sangue, cara, um exame meu Uhum. que eu peguei. Eu fiz um exame lá, meu, peguei paguei, mó caro, R$ 400, um monte de coisa. Aí eu vi lá, aí eu fiquei preocupado, tinha um dado ali que falava assim: se isso aqui tiver alto, você tem ou lúpus, ou você tem câncer, ou você tá com gripe. Se você não tiver com gripe, você pode achar que está morto, né? Porque, tipo assim, porque é a contagem lá dos glóbulos brancos, né?
E assim, Sim. mas não é só aquilo, tem uma sequência de coisas, mas assim, até para fazer um algoritmo simples com aquilo, sem ser inteligência artificial, tipo um comparativo, uns ifs ali, Uhum. você conseguiria melhorar, porque eu vejo que, por exemplo, você vai fazer uma consulta com o médico. E que eu estou fazendo uma crítica aqui, quero levantar um ponto com você aqui, um outro Certo, assunto, que é certo. assim, cara, tem pelo menos uns 100 dados, 100 colunas ali. Será que o cara em 5 minutos não pode errar uma, ou tá no dia ruim, o médico, sabe assim? E aí, poxa, eu ainda acho que aquilo tá muito errado, e eu vejo que isso é tão simples, parece que tem um bloqueio da área, sabe? Precisa de colocar aqui, puxar a medicina, talvez com medo de tirar a responsabilidade do médico, porque do mesmo jeito que o ChatGPT, todo mundo tá com medo com programação, e aí eu vou colocar aqui, me corrija, até o Eric me corrija se estiver errado, eu acho que é mais complexo você fazer um algoritmo de CRUD muito bem feito do que analisar, para um especialista falando, não desmerecendo a pessoa, Ok. do que analisar aquilo naquele contexto que ele já sabe. O que eu quero dizer é, você Eu vou te colocar... responder com o famoso depende. Depende, calma lá, vamos lá. Porque o que eu quero dizer? Ele deveria ter, diferente disso, ele deveria ter uma ferramenta para fazer isso. Isso que eu quero dizer, essa é a diferença. Eu aceito ter uma ferramenta como o ChatGPT para me ajudar. E eu Certo. tenho a humildade de dizer que às vezes ela pode ser útil e às vezes ela não vai ser útil, porque é a verdade. Por que, que o médico ainda vai usar? E aí tem aquela questão, por exemplo, o Watson. Eu cheguei a estudar bastante o Watson nos anos 2018, 2019. Eu não sei como é que tá agora isso daí, que era para essas análises preditivas de exames, né? Que eles queriam Perfeito. vender lá. Então, assim, por que a gente não tem uma coisa básica, né? Eu acho que a medicina deveria ir para esse lado, né? Assim, que facilitaria, né? Não é que eu tenho medo das pessoas ficar preguiçosas e acabar querendo deixar só na... que é o problema da nossa área também, né? Só que nessa área tem os revisores, lá no médico não tem O um revisor. Samuca, então, era isso que eu ia te falar. Eu tenho uma aula sobre isso, tá? Eu dou aula no curso de Health Tech lá da FIAP. E eu lecionei uma vez a disciplina de aprendizagem de máquina para eles, e tinha uma aula que eu falava basicamente sobre isso, né? Sobre ética, responsabilidade, explicabilidade de modelos, né? Então, o famoso depende que eu ia te falar é porque tem duas coisas aqui, tá? Primeiro que toda tecnologia voltada para a medicina, ela tem que passar por rigorosos testes, tá? E aqui a gente fala tanto, por exemplo, de viés no tratamento dos dados, né? Então, como foram obtidos aqueles dados, se aqueles dados eles são suficientemente representativos daquela população que vai estar sendo alvo daquele algoritmo, tá? Samuca, quando a gente fala de medicina, tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? Um estudo ele pode estar atacando uma mesma doença, ele pode se utilizar de uma metodologia muito parecida entre si, mas ele pode ter resultados completamente diferentes, dependendo de como foi feita a amostragem populacional, como foi feita a amostragem para aquele estudo, certo? Então, uma das coisas interessantes aqui é como que eu garanto que um algoritmo ele vai poder ser utilizado em todas as facetas ali que envolvem um determinado procedimento de análise médica, análise clínica, né? Então, por isso que essa é uma das profissões que se você botar lá naqueles sites, né, que visam dizer o quantos por cento que a tua profissão ela pode ser robotizada, pode ser automatizada ou não, essa é uma profissão que dificilmente vai ser automatizada nos próximos anos, né? Por quê? Porque a gente está buscando esses mecanismos de inteligência artificial como auxiliares à expertise desses médicos, tá? Por quê? Porque muitos deles estão atuando na ponta, né? Então, o que a gente quer fazer é com que a inteligência artificial ela valide certas coisas que façam que o trabalho seja mais rápido, com que aquela pessoa Exatamente. possa atender muito mais e melhor, né? Justamente por conta disso, tá? E outro ponto é o ponto da própria tecnologia que a gente já falou aqui anteriormente, tá? A tecnologia de redes neurais atuais, ela mudou muito dessa que eu expliquei aqui bem brevemente logo no início, né? Então agora, como esse aprendizado ele é construído, ele é feito de uma maneira muito mais rápida, e a gente está falando de milhares, milhões e até bilhões de parâmetros diferentes, ou seja, de modos como esses dados eles podem ser alocados, eles podem levar a uma determinada resposta, tá? O problema é que muitos desses algoritmos mais atuais,
eles não são explicáveis, ou eles ferem os princípios da explicabilidade. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, fazer um processo de engenharia reversa. Eu não consigo pegar a resposta e tentar ver como que ele trabalhou os dados de origem. Isso é péssimo para tecnologias médicas, Samuca. Por quê? Porque eu não consigo validar a resposta. Mesmo que ele ache a cura do câncer, você não sabe por que ele chegou à cura do câncer. Exatamente. Então, assim, pô, legal, eu posso confiar cegamente naquilo, mas eu não vou ter, por exemplo, como melhorar as minhas drogas. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, por isso que essa parte de procura por algoritmos mais explicáveis é uma das áreas que mais tem se falado hoje em dia, junto também, né, com esses usos de IA, agora não só como auxiliares na questão de detecção clínica, principalmente, mas também na busca por novas drogas, na manipulação de proteínas, principalmente, né? Uhum. Cara, tem toda uma área de inteligência artificial que eu queria muito que as pessoas falassem fora do chat GPT. Entendeu? Sim, eu também acho que o ChatGPT, desculpa de novo, é que eu sou meio polêmico, né? Eu acho que ele é bem café com leite para as coisas interessantes que tem, né? Tipo, por exemplo, essa parte de saúde sempre eu acho que uma parte onde a inteligência artificial pode reinar muito é na parte de saúde, porque você tem uma análise preditiva de uma coisa muito complexa, que é nosso genoma e todas as questões assim. Que é isso que eu quis puxar aqui, Ayrton, que você falou aqui. Perfeito. Por exemplo, você tem vários padrões. Por exemplo, eu tenho um padrão de vida, eu acordo tal hora, eu sento aqui por X horas e não sei o quê. Assim, existe um padrão, com certeza. Existe um padrão que gera alguns tipos de doenças. E isso daí, pô, tá, tem a questão ética, não pode ser colocado, porque mas eu acho que vai chegar um dia, e eu tinha sonho de, na minha idade, já tá isso rolando, e eu acho que a gente já tem tecnologia para isso, eu sei que o Samuel com 60 anos vai ter uma doença crônica assim, por causa que ele tem um estilo de vida assim, porque ele come isso, só que você tem que pegar esses dados, colher esses dados, para a gente poder curar esses dados, na minha visão. Isso, né? isso. Senão... E assim, a gente colhe série histórica de dados. Se você for ver a humanidade, né, a nós como humanidade, isso é muito recente. Sim. A gente ter acesso a acompanhamento médico e que, de fato, você possa fazer coleta de dados e consiga ter uma visão preditiva. Eu vou estar com você assim, Ayrton. Você concorda que você está muito aprofundado nisso, é sua área. Por exemplo, nos anos 80 teve muitos algoritmos que as pessoas usam hoje é dos anos 80, não é? Mas não tinha capacidade computacional. Assim, a gente fala que mas claro que tem as a melhorias, linguagem de programação ela teve suas melhorias. Temos frameworks também que nos ajudam bastante no trabalho, né? Mas sim, muitas das coisas que nós trabalhamos hoje em dia, que são estado da arte, foram pensados por esses caras no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a pesquisa em si, ela teve um boom ali na década de 2010, principalmente 2013, 2014, porque a gente começou a ter um avanço, principalmente em paralelismo, quando a gente fala de utilização de GPUs, né? E, claro, esse progresso algorítmico, tá, Samuca? Então, assim, essas ideias das melhorias nos algoritmos a gente já tem, tá? Então, é isso que eu ia perguntar, que assim, dá a entender que por causa que você tivemos de esperar a evolução dos hardwares, igual você falou, as GPU hoje em dia elas são 100, até 1000 vezes mais potentes do que as de dos anos 90, dependendo da placa de vídeo. E a gente usa muito GPU. E aí eu ia colocar esse ponto para você também comentar. Se é isso, a gente está ainda num gap. Então, quer dizer, estão pensando no computador quântico aí, por exemplo, que aí o processamento é absurdo, tipo assim, né? O que a gente tem hoje? Um computador quântico que quebra até chave de 64, 128, 256 bits. O legal da quântica é que ela vai mudar também o paradigma de como a gente enxerga a programação e como a gente se utiliza de programação. Vai ser uma excelente maneira da gente atualizar ou pensar em outros paradigmas também. Mesma coisa, né? Frameworks, as linguagens que a gente utiliza, criptografia, o modo como a gente trata dados também eventualmente vai mudar, né? A gente só não sabe como é que vai ser essa virada de chave, muito provavelmente não vai ser de uma hora para outra, né? Vai vir primeiro, sei lá, Python 4. Vai vir lá, eu te mandei um meme hoje, né? Java 20, Java 21, 22, 23. Pior que o Java vai estar no 20, cara. Tá 19. Então, falar.
Então, assim, porque É agora sai a isso, cada né? 6 meses, tá saindo release candidate a cada 6 meses. E uma coisa que eu quero Então. pegar no pé, e depois Aí eu vai vir chamo. agora, Java 23, Quantum, né? É, Quantum. quanto é? Que é uma crítica que eu tenho, Ayrton. E assim, eu já arrumei tretas com pessoas importantes com isso em evento. Eu não devia ter falado, mas falei. E assim, eu pretendo chamar essa pessoa aqui para falar um dia com você junto aqui, que eu acho que é legal. Esse. Lembrei que você falou que você tem amigo aqui, que você conhece a gente do Google, ele tá no Google agora, esse cara. E Bora. assim, vamos fazer isso aí acontecer, vai ser bem interessante. Porque assim, você quer perguntar, cara, por que, que o Java não abraça, a Red Hat, por exemplo, não está abraçando. Eu não estou vendo essa movimentação para o lado da inteligência artificial, porque assim, tem contingente, tem arquitetos de nível absurdo, eu conheço um monte aqui já, uns caras que eu tenho contato. Assim, eles têm um investimento absurdo em framework, você está batendo de frente com o Spring, que é para fazer enterprise. Mas, cara, se tivesse um braço aí, os caras estão lá nos Estados Unidos, eles estão. Você puxar ali, que eu sei que muita coisa vem da acadêmico, né? Uma coisa que eu já acho que eu conversei com você. O Teria. Java, tradicionalmente, ele é bastante utilizado para inteligência artificial, mas muito na academia, tá? Eu tive professores, né, que se utilizavam de Java, eu até brinquei para o Samuca, que logo quando eu conheci ele, que minha primeira rede neural lá no curso de mestrado, porque assim, eu era muito utilizador de bibliotecas. O mestrado e o doutorado me ajudou a entender, né, que só isso não era o suficiente, né, que eu tinha que entender muito o que estava ali por trás e tal. E a minha linguagem candidata na época, né, antes de eu ir para o Python, foi o Java. E Java tem muita coisa, principalmente de visão computacional, Samuca. Se você pesquisar, né, o Java CV, por exemplo, é uma excelente biblioteca de visão computacional. Mas eu concordo contigo, assim, fora, sei lá, plataformas tipo o ECA, né, que tem como você conectar com Java, né? Assim, sinceramente, pessoal, não tem nada em inteligência artificial que você não possa fazer com alguma linguagem, tá? Então, tem biblioteca para você utilizar os algoritmos mais clássicos e até mesmo os algoritmos mais estado da arte em Java, em C, em Haskell, em Julia, tá? Rush vai ter? JavaScript. Oi? Rust, eu acho, talvez até Node, acho que vai ter, talvez. Sim, Node também. Essas linguagens que o pessoal está mais utilizando agora, né? JavaScript, Node.js, etc., tem bastante coisa. Só que, assim, eventualmente você tem uma necessidade de ir para o Python porque é onde a comunidade é mais forte, então as bibliotecas, tradicionalmente, elas são melhor mantidas nas suas versões para Python, e a gente não vê isso mudando tão cedo, porque as pessoas normalmente elas vão para o Python. É uma linguagem mais fácil de você mostrar para um stakeholder, de você pegar, por exemplo, uma pessoa que vende engenharia de software e quer ensinar dados, e você ensiná-la, você transformá-la em um profissional de dados, né? Então, assim, vira meio que uma linguagem franca, né? Que nem o Samuel falou, é legal que você saiba inglês quando você vai para programação, né? É legal que você saiba Python quando você vai para dados, mas não que você não consiga se virar em uma outra linguagem. Até porque quando você tem uma carga bem boa, lógico que tem que ter experiência, né, galera? Deixando claro, aí tu acha concordar com isso. Mas se você tá com um C Sharp da vida, um Java, um Go, como ele tem um paradigma assim mais chatinho, digo assim, que eu digo chatinho, tipo, ele é mais metódico, ele obriga você a ser. Então, assim, a virada para você pro Python, assim, vai ser a virada de você estar no dia a dia, mas não, você não vai apanhar para montar ambiente. Até aconteceu uma coisa interessante, Ayrton, recentemente, nosso amigo Kuma, da Lambda, me passou um código em Python. Aí eu pensei assim, vou ver se eu subo aqui, não pedi ajuda para ele não. Eu já tinha brincado um pouco com Python já, mas assim, só brincadeira. Foi tranquilo, porque para mim é tranquilo entender aquele paradigma de subir, de rodar, porque assim, o ambiente Java é bem mais complexo, né? Tem muito mais passos ali, muito mais para configurar. A construção do ambiente em Python hoje em dia é muito facilitado. Se você quiser, você pode fazer basicamente clique, 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 pronto, e fez teu ambiente. Chamada de bibliotecas também não é nada complexo, frameworks, você tem muita coisa que faz com que um código extremamente verboso vire uma chamada de uma linha. Claro que assim, tem alguns problemas, né? Para você utilizar um paradigma funcional dentro do Python, tem muita gambiarra, né? Não é tão legal assim, não é tão bem preparado como um Clojure da vida, por exemplo, né?
Mas também, pô, é uma linguagem dos anos 90, né? Que eu queria, né, É velho? mais velha que o Java. É mais, Então, tipo, eu tô é bem que os caras conseguiram adaptar e dá para usar bem, assim, sabe? Tipo, não Uhum. nasceu feito para isso, né? Pelo menos É, não ela foi naquele momento. adaptada, né? Eu sinto que foi isso. Assim, me corrija se eu estiver errado aí também, Ayrton. Que assim, veio o boom nos anos 2000 e pouco, acho que não sei que 2000 foi esse agora ali, Uhum. e aí eu vi que eu senti que tava aquecendo o Python. Eu senti isso aí. Eu achei que eu tenho até um livro aqui, o dois de Python, a galera vai tirar a sarro de mim, porque às vezes eu. Cara, ali em 2013 e 2014, É, com esse boom da inteligência artificial, o Python também deu uma disparada. Depois dá uma olhada, é uma das linguagens mais utilizadas no GitHub hoje em dia. sim, sim. O que eu só coloco aqui para a galera é que assim que você colocou um paradigma bem legal aí. Não tem por que tirar do Python a inteligência artificial, porque a comunidade está voltada para ele e está atendendo bem Uhum, para aquela finalidade. A mesma coisa que você fala, o Java vai morrer. Cara, para Enterprise, o Java tá aí e tá atendendo bem, entendeu? Assim, tá uhum. a mesma coisa. Você vai chegar lá Mas num. assim, se você é um usuário Java, né, e acredito que a maioria que te acompanha deva ser, ou pelo menos curte a É meio a linguagem, meio, não tem problema nenhum, entendeu? Você pode começar estudando inteligência artificial com aquilo que é mais próximo de você. Uhum. Só que a maioria dessas bibliotecas, elas não são mais o estado da arte, assim, o que é mais É, utilizado. aham. Mas você consegue resolver problemas tranquilamente, fazer um reconhecimento de objetos, conectar com algum desses motores de chatbot, né? O Samuca falou do IBM Watson aqui, Uhum. né? Mas Dialogflow, outros frameworks de construção de bot, cara, Uhum. tem chamada que está pronta lá para você, O em Ash ali, todas né? as linguagens, Aham. né? Você pode construir o front-end lá com React, qualquer coisa Uhum. que você quiser, sem problema Uhum. algum. Falei aqui de processamento de linguagem natural, né? Você tem o Apache NLP, não sei quem conhece aqui, mas Comunidade também. Apache é interessante, ela é forte com Java. Então, você tem bibliotecas específicas, tanto para processamento de linguagem natural, quanto visão computacional, que são bem mantidas pela comunidade, né? Uhum. Para JavaScript, né? Você pode utilizar se você quer utilizar esses algoritmos de aprendizagem profunda que eu falei anteriormente, principalmente para a construção desses modelos, né? De linguagem natural. Se você quer trabalhar com visão computacional, tem o Deep Learning 4J, né? Deep Learning JS, né? Então você tem algumas alternativas aí, né? Você não está preso somente no Python, é porque calhou Uhum. de que já tinha muita coisa feita para pesquisa, o pessoal do mercado foi utilizando, foi aprimorando e virou uma comunidade muito grande, né? Hoje em dia você tem eventos da comunidade Python, né, voltados para dados, pessoal do PyData, pessoal Uhum. da Python Brasil, né? Então, recomendo aí, né, quem quiser Uhum. fazer essa virada de chave, conhecer um pouco mais. Com certeza, Ayrton. E assim, eu não tenho preconceito nenhum quanto a isso. Eu gosto de deixar bem claro para a galera que é questão de finalidade. Por exemplo, eu falo muito no canal aqui a questão da Enterprise, né? Eu falo assim, não faz sentido se você for mexer com Enterprise, que eu digo quando eu falo Enterprise, que é tipo estrutura de dados. Você Uhum, sair do C Sharp, do Java no Brasil, vamos colocar assim. Dificilmente você pegar um sim. Golang ali, tem uns doidos que já tá colocando aí, mas tem que convencer a diretoria. Tipo, doido que eu falei isso, porque tem que convencer para achar pra gente para dar manutenção nisso. A mesma coisa Python. É aquela coisa, tenta ver o mercado também, né? Se você for Uhum. atrás de uma vaga ou alguma coisa do tipo, por exemplo, quero E a tem ser que o ser Python. cara de Clojure, mas não quero trabalhar no Nubank, aí tá difícil, né? Odeio o Nubank, mas eu quero trabalhar com o Clojure. Aí o cara tá lascado, né? Ele tem um paradoxo ali, né? Ele é um É, paradoxo como pessoa, né? claro que eu tô de brincadeira, né? Mas a gente tem umas coisas muito nichadas aqui no Brasil, e a gente sabe bem Uhum, disso, né? uhum, Então, pô, eu quero trabalhar com IA e não quero trabalhar com Python. Nossa, aí uhum. vai ser muito reduzida a sua atuação, né? Assim, vai começar a limitar só o mercado. É a mesma coisa que o Java. Você quer, eu quero mexer com grandes empresas, mas eu odeio Java, tenho preconceito com Java, odeio orientação a objeto. Cara, só tem algumas empresas, tem alguns projetinhos em Node que mexe com funcional lá, mas, por exemplo, eu trabalhei num grande banco ali recentemente e eu tenho contato com as pessoas que trabalham em banco e eu vejo que o Uhum, negócio é full Spring Boot. Tipo assim, porque uhum, é Springzão lá das massas, tá lá rodando. Tem lá o legado lá que não é Spring e os caras de pouco vai tirando do legado e virando Spring, mas ainda é Java. É tirando do Java pro Java. uhum. E depois tem os É, projetinhos em IA, mas aí é já separado, os times.
Quando eu estava procurando emprego na área, né, uma das coisas que um dos meus professores falou e que foi muito assertivo, né, foi o seguinte: infelizmente no Brasil, muitas vezes você tem que se adequar à empresa, né? Então o que acontece muitas vezes, né? Eu pesquisava o stack da empresa que eu gostaria, que estava com a vaga, a inteligência artificial, e tentava ver daquilo o que eu conseguia melhor me adequar ou se aquilo fazia sentido para o meu momento de vida, como o Samuca também bem falou aqui, né? Hoje em dia, isso está muito fácil. Você tem sites como o Stackshare, por exemplo, que de forma bastante visual ele te mostra quais são os frameworks, quais são as linguagens de programação, qual o tipo de produto que aquela empresa mais trabalha, né? Uhum. Então, o Samuel, né? O Samuca entrou aqui na L3 porque a gente tem uma necessidade muito grande de aumentar o nosso stack Java, trazer projetos e testar a tecnologia aqui dentro da nossa realidade, né? Por quê? Porque a gente quer saber, a gente vê que vai ter um aumento de necessidade de Java e a gente quer estar inteirado disso, quer estar no meio disso, e para isso a gente tem que entender se Java, os projetos em Java funcionam da maneira que a gente funciona aqui dentro da L3, né? A mesma Uhum. coisa foi também quando se começaram a fazer projetos em dados e projetos de inteligência artificial lá em 2018, né? Será que o nosso modelo funciona para isso? Temos que testar, né? Não tem um case brasileiro que fale que isso funciona, né? E funcionou, Uhum. né? E Java também vai funcionar, Vai, com e é certeza. isso. Mas então, quer dizer, a gente está num momento muito legal que você pode entrar num site como o Stackshare, né? E sei Uhum. lá, eu posso pesquisar, por exemplo, pelo Google, né? Obviamente eles têm de tudo lá dentro, né? Mas eu quero então entender como que eles usam determinada tecnologia. Eu consigo ver isso, né? Pô, isso é muito da hora, né, cara? Até pouco tempo atrás eu tinha que fazer ou tinha que fazer a entrevista, né? Ou tinha que perguntar para alguém que eu conhecesse que trabalhava lá, e Meio que às vezes a fofoca, pessoa né? às vezes a pessoa só ia saber do trabalho dela, né? Uhum. Então tem muito disso também. Não, é interessante isso aí, até para questão, até para como é que as pessoas vão atacar para vender, né, Ayrton? Como assim? Mas eu chego lá, aí eu todo empolgado, mas nossa stack é toda C Sharp, é toda .NET. Aí Uhum. você já chega, tipo assim, aí o cara chega todo empolgado ali, com essa, até gosto, eu até acho legal, velho, até acho legal o Spring Boot, cara, mas não tem como, vou ter que gastar uns 5 milhões aqui só para Uhum. começar, então não dá, então assim, é legal entender isso daí. E é legal também que você colocou isso aí, mas a questão de pensar de inteligência artificial. Hoje está em todas as empresas, tem um bracinho ali de inteligência artificial, é difícil não ter. Eu até estava vendo umas vagas de Java, que o pessoal já está pedindo Java com um pouquinho de Python. O pessoal já percebeu umas vagas ali. Não, os caras estão pedindo ali. Né? Não sei qual, a correlação só pode ser com a inteligência artificial, né? Na verdade, os caras É. colocam para colocar script, Ou né? alguma coisa de dados que a pessoa vai ter Uhum. que fazer a parte de back-end também, né? Talvez. Apesar que assim, o que eu vejo que e aí é um paradigma para outros assuntos, assim, né? Que é na Uhum. nossa área de programação, que a galera bate muito, por exemplo, no software legado do Java. Não sei se é porque eu recentemente eu trabalhei com softwares modernos, assim, criamos do zero e com equipes muito maduras. Esse tipo legado está mais Uhum. vinculado à desorganização, né? Samuca, será que não é uma coisa. Porque ali no 2015, 2016, muita gente começou esse processo de transformação digital, né? Uhum, E aí aquele legado do começo dos anos 2000, né, principalmente para os bancos, né, eu uhum. acho que se criou esse mito do Java ser ruim como legado por conta disso, né? As Uhum. pessoas querendo fazer projetos muito rápidos que entregavam muita Exatamente. coisa, né? E aí ficava muito destruído. E eu acho que isso vai acontecer em todas as linguagens. Por exemplo, eu tenho essa visão com o Python quando eu vejo alguns códigos. Não tô falando que é todo código tá assim, entendeu? Mas às vezes eu vejo alguns Uhum. códigos e Ah, falo, com meu, certeza. velho, por que tá tudo junto, velho? Quem vai dar. Tipo assim, dá para entender? Dá porque a sintaxe do código é resumida, né? Mas Uhum. assim, você vai, só mais um pouquinho. Mas só mais um pouquinho. Daqui a pouco você tem 400 linhas que fazem 400 coisas, porque Python tem coisa que uma linha faz uma coisa, né? E aí você tem que ter uma sequência de 400 lojas. Fala, cara, numa mesma tela. Tipo assim, sem seguir uma semântica de fatiamento, de separar por responsabilidade. Você pode fazer esse Python? Pode. E até a gente tem cara falando nos meus comentários aqui, vai ter cara falando isso que eu tô falando isso, sobre isso, né, no caso, que vai me questionar isso. O problema é que muitas vezes a galera não leva isso como responsabilidade. O que eu acho legal, por exemplo,
e aí é paradoxal, eu digo porque tem gente que discorda disso, mas eu gosto muito de levantar essa bandeira, que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade. Eu acho que isso mostra por senioridade, tem mais a ver com isso. O pessoal do Java é meio chato às vezes com essa questão de, vão seguir padrões, alguns eu não concordo, tá, galera? Mas eu acho que é bom a gente seguir um pouco de, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma regra que eu às vezes quebro, mas tento não quebrar, um método não pode ter mais do que, sei lá, 30 linhas. Não é que ele vai ter 31, eu vou mudar. Não, se fizer sentido com 31, com 35, 40, beleza. Mas quando ele começa a ficar grande, eu paro e começo a pensar, tem mais de uma responsabilidade aqui? Então, tem mais de uma responsabilidade. Então, vamos jogar método privado, vamos jogar para baixo, vamos dar um nome que faz sentido e vamos jogar para cima, porque aí fica fácil da manutenção. Eu sempre estou pensando na manutenção no futuro. E estou sempre pensando que uma pessoa que vai pegar sabe menos do que eu. Para mim é uma decepção quando eu passo um código para alguém, Ayrton, e a pessoa tem que ficar me perguntando tudo. Nunca aconteceu comigo. Se aconteceu, eu vou ficar decepcionado. Eu vou parar, eu vou ficar a tarde inteira mexendo nesse código até o cara olhar e falar, cara, agora eu entendi. Porque esse é meu orgulho como profissional, entendeu? Assim, meu código tem que ser legível. Senão ele não tem valor, meu código. Meu código vai ser igual ao do ChatGPT. Eu vou ali, coloco, funciona, mas amanhã o cara tem que colocar de novo o ChatGPT e fazer de novo. Não desmerecendo o ChatGPT, mas nesse ponto. Uma das coisas que a gente até discutiu aqui na Lambda 3 anteriormente é o seguinte: qualidade ela pode ser mensurada por diversos aspectos, né? Mas quanto mais você avança profissionalmente, mais você percebe a necessidade de um código mais legível. E eu não estou falando um código que, sei lá, código bom é aquele que não tem comentário, né? Que é uma falácia que a gente vê por aí, né? Não, depende. Tem código que você tem que comentar mesmo, porque nem Deus na causa, entendeu? Tipo, cara, tem uns negócios aqui, claro, aqui na Lambda a gente trabalha com áreas muito diferentes, né? Empresas muito diferentes. Cara, tem código que era um negócio tão específico daquela empresa que se eu não comentasse, ninguém saberia depois, entendeu? Morreria aquele conhecimento comigo. Isso é legal? Obviamente não, né? Então, quando você começa a ficar mais sênior, né? Seja lá o que isso quer dizer, você... Experiência, mais calejado. Você começa a perceber que o seu código não é só seu. Ele é algo que vai ser entregue, ele é um produto que você está entregando para uma empresa, seja lá qual for, e que ele tem que ser legível porque aquela empresa vai querer utilizá-lo em outros processos, vai querer mantê-lo de alguma maneira, e ele tem que estar preparado para aquilo, é parte do seu trabalho. Senão o seu código vai morrer quando alguém... Isso é muito horrível acontecer, Ayrton. Não sei se acontece com vocês aí, mas eu já passei por lugar que você olha ali e fala, cara, tente jogar fora porque não dá para... E assim, tem dois motivos aqui que é legal de levantar. Às vezes as pessoas falam isso por assim, a palavra... Falta de conhecimento, eu falo, mas essa palavra é meio pesada. Falta de conhecimento das altas camadas, porque não são técnicas, e aí o código tá bem feito, mas o cara não quer mexer com aquela linguagem, ou ele não tá querendo estudar, e ele joga tudo fora. Já aconteceu comigo. Eu trabalhei na empresa há 8 anos, eu fiz um negócio, tenho certeza, lindo, Ayrton. Fiz um negócio maravilhoso ali em WebSphere. Eu já falei várias vezes esse projeto aqui no canal. Eu fiz uma implementação que eu não sabia se ia funcionar. Vi lá vídeo de indiano, como é que fazia deploy no WebSphere. Aí fiz um negócio de Spring MVC, baixei a versão do Java, joguei para funcionar junto com o sistema da IBM. Ou seja, eu fiz um sistema da IBM rodar junto com o sistema meu próprio e ele se incorporou no sistema da IBM. Tipo, eu fiz um exploit ali e consegui fazer o sistema funcionar como mais um Big Data da vida, por exemplo assim, do que ele não foi feito para aquilo, ele era um CRM, que ele não tinha essa capacidade. E aí depois jogaram tudo fora porque o cara provavelmente deve ter falado que estava ruim porque ele queria mexer com o stack Python. Então assim, isso acontece também, isso é ruim. Quer dizer, você... Uma necessidade passou por aquilo que você já tinha feito, né? Passou por cima daquilo que você tinha feito. Então assim, tem que ver isso, né? Mas assim, vai da maturidade do time. Igual se tivesse pessoas, porque o que aconteceu ali? A empresa pequena, os dois meninos que tinham menos de 5 anos de experiência com qualquer linguagem, né? Ficaram ali. Talvez eu conhecendo eles, eu não sei como é que foi o contexto, mas provavelmente deve falar eu não sei. Provavelmente deve ser, eu não sei Java, eu só sei Python. Conheci aqui, são bem gente boa, os menininhos lá. Assim, aí conhecendo meu antigo diretor, ele deve ter falado assim, cara, então faz Python, que se dane, eu só preciso entregar. Então, assim, mas isso é muito errado, porque assim, o certo é ele ter contratado
uma terceirizada, alguém para mexer ali, que já está funcionando, você já tem um negócio que já está bom, né? Que tá. E tá na linguagem da ferramenta. A ferramenta era Java. Aí você está colocando, tipo, nesse contexto, você está aumentando a complexidade, porque não faz sentido naquela ferramenta ter um Python ali rodando instalado, sabe? Assim, na época que eu fiz o projeto, nem aumentando podia. a complexidade sem necessidade, né? Sem necessidade, não. E na época era um projeto de uma grande empresa. Não vou falar aqui o nome, não, mas é uma grande empresa que, nível nacional, que afeta todos nós. Todo mundo que tem um veículo já pagou alguma coisa para essa empresa. Então, assim, e assim, subentendido. E assim, esse projeto, ele tinha muita conformidade ali, não podia, você não podia colocar nada. Eu lembro quando eu fui falar com a galera, falava assim, você não pode colocar nada. Eu falei, mas não posso nem um banco de dados aqui, nem nada. Aí eu falei, aí você me complicou, cara. Mas aí eu falei, beleza, ainda tem o Spring, eu tenho o server container ali, né? Vou rodar em cima dele. E foi o que fez e deu bom. Né? Pelo jeito, acho que mudaram a cultura, né? Porque o Python não tá rodando ali, acho, nativo na máquina Windows, né? Ô Samuca, eu vou ter uma reunião agora às 11, Opa, tá? Então a gente perdão. vai encerrando aqui. Que isso, Arthur. Você já avisaram aqui no chat, não tem problema não, cara. Não, sem problema. Obrigado pela sua atenção aqui, tá, Ayrton? Eu ia segurar Vamos você até marcar 10h30. a segunda parte do papo, né? Porque dois faladores aí, quando se reúne... Vou tentar trazer para você aqui não vou prometer, porque eu tenho que pedir para ele. O Edson Yanaga, hoje ele está como diretor lá da Google. Ele está num projeto que provavelmente é de IA. Eu acho que é, porque ele falou que é coisa que ele não pode falar, e tá na moda isso. Eu vou cutucar ele, porque eu falo, cara, tem um cara. Não, mas o que ele puder falar, a gente debate aí, sem problema. Acho que vai ser massa. Então eu agradeço, Ayrton. E assim, você vai falar suas redes sociais aí para encerrar, não sei se você quer falar aí para o pessoal te seguir. Perfeito. Pessoal, então é só procurar por Ayrton Lopes, né, em todas as mídias aí, AHYRTONLOPES. Ayrton Lopes, né, eu sou mais ativo aí no LinkedIn, no Twitter. Se você pretende aí estudar inteligência artificial, ciência de dados, for aluno da FIAP, provavelmente você vai ser meu aluno, vai me ver em algum momento, né? Eu tenho muito material online também. A faculdade online? Não, essa está sendo presencial aqui em São Paulo. Mas o dia que eu for fazer um curso online, eu vou te mandar esse acesso aí para você estudar um pouquinho de IA, viu, meu querido? Opa, vamos fazer sim, não, isso também fazer para divulgar, que tem muita gente no meu canal que quer aprender a estudar, também é legal você divulgar, se pegar dar aula para alguma coisa online. Legal. Eu tô montando Primeiro eu tô montando um curso aberto que eu vou botar no YouTube, mais para quem quer entender os conceitos, né, e trabalhar com alguns algoritmos mais basicões. Mas depois eu tô começando a trabalhar num site meu, né? E esse site eu vou trabalhar a nível de projetos, né? Então, eu quero fazer meu primeiro algoritmo de reconhecimento facial. Aí eu explico o que é a área de reconhecimento facial, quais são os algoritmos mais utilizados, e depois a gente faz um completo, né? Um sistema de reconhecimento facial, com front-end, com back e a própria inteligência artificial. Isso ainda vai demorar um pouquinho, mas também quando eu for lançar, eu volto aqui no canal do Samuca para a gente fazer esse lançamento. Com certeza, você está com portas abertas a hora que você quiser. Você aqui é meu amigão. Tá aqui essa patrão aqui. Amigo. Obrigado aí, pessoal. Agradeço o papo. Até mais. Falou. Tchau, tchau.